E aí, gente, que bom que chegamos aqui a mais um sábado. Tava com saudade de vocês. Dessa vez receberemos a participação especial do pastor Gabriel Gruber, porque o pastor Ganso, a quem esteve pregando nessa manhã, então vocês vão conhecer hoje mais um pastor aqui da equipe pastoral da Nova Semente. E Gruber, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, a nossa resenha. Eu quero saber como é que vocês estão. Você, pastor Andrei, obrigado pela mensagem da semana passada. Muito obrigado por estar aqui de volta com a gente. Mas me digam, como é que vocês estão e o que vocês destacam para o sermão dessa manhã? Eu já quero adiantar uma coisa aqui. Eu quero falar sobre esse faraó que disse não conhecer a Deus. Mas comenta mais aí pra gente. Vai lá. Fala, pastor Ibrahim, bom estar de volta, bom estar com vocês também que estão acompanhando a gente pela internet, acompanhando mais essa resenha. Hoje é um sermão do pastor Luciano, um episódio, o trecho talvez mais incrível aí da narrativa do Êxodo, que é a libertação e toda a manifestação do poder de Deus através das pragas. E seja bem-vindo, pastor Gruber. Pastor Gabriel Gruber que está com a gente, eu quero deixar que ele se apresente, que ele fale. Introduza para a gente aí os pontos, os primeiros pontos, as primeiras impressões aí. Como é que chamou sua atenção, pastor Gruber? Contigo. Olá, pastor Ibrahim. Olá, pastor André. Olha, é uma verdadeira honra poder estar aqui com vocês. Ainda mais para comentar um sermão tão abençoado que nem foi esse do pastor Luciano. E por aqui tudo certo, tudo em paz, na medida do possível, mas com muita saudade de vocês, saudade da família do Nova Semente. E eu acho que, pegando o gancho que você estava falando, né, o Êxodo ele começa explicando que esse faraó ele não conhecia quem era José. E agora a gente descobre uma nova faceta. Esse faraó, além de não conhecer quem era José, não conhece quem é Deus. Ele afirma, né? Eu não conheço quem é esse Deus. A gente vê que o texto ele brinca com a demanda de expectativa e a quebra, né? Capítulo 3 e 4... ele cria uma expectativa, bota pilha e tudo mais nesse negócio da libertação, na grande expectativa dessa missão de Moisés, dele sendo escolhido. E o capítulo 5 e 6 é a quebra dessa expectativa, que ele vai com tudo e parece que é apagado o fogo ali. Daí no capítulo 7, Deus ele cria a expectativa de novo. Em um dos discursos que Deus está fazendo, lá no versículo 5, tem uma brincadeira de palavra com o verbo conhecer do Yadá. Aparece ele falando, então os egípcios conhecerão quem eu sou, conhecerão que eu sou o Senhor, né? Yadehu, e conhecerão por causa que eu estenderei minha mão, Yadi. Estenderei minha mão sobre eles. Então a gente parece que vê, né? Deus falando, então o faraó está reclamando que ele não conhece quem eu sou? Então deixa que eu vou fazer eles conhecerem quem eu sou. Eu vou mostrar para eles quem eu sou. Estendendo a minha mão sobre eles para eles poderem ver. Gente, é bem isso aí que vocês falaram, e é interessante que ainda pensando nessa questão do faraó que diz no início, não conheço esse Deus, e aí depois Deus vem e fala assim, não conhece? Peraí, que não só vai me conhecer, como vai conhecer a minha mão? Eu imagino que aquela experiência tenha sido marcante para aquele povo egípcio. Só que quando eu olho também para o que a gente está vivendo hoje, nuvem de gafanhoto, não sei se você sabe, mas está rolando uma nuvem de gafanhoto que está vindo em direção ao Brasil. Tempestade de areia no Egito também acontecendo agora, nos últimos dias. Terremotos acontecendo, tsunamis acontecendo, pandemias acontecendo. Eu fico imaginando o quão desesperador foi aquela experiência do passado. Bem como tem sido assustadora as experiências que estamos vivendo no presente. A diferença é que aquele povo ainda não conhecia, talvez de fato, quem era esse Deus. Mas nós conhecemos. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo estava previsto. Mas eu não quero acabar por aqui, não. Eu quero ouvir mais o que vocês têm a dizer. Fala pra gente aí. Muito, muito bem comentado. Esse é um faraó que se antagoniza a Deus. Ele, como a gente já mencionou em mensagens anteriores, se Deus prometeu progenitura, descendência e terra, esse era um faraó que não permitia o povo sair para possuir a sua terra e matou os meninos, né, que nasciam como forma de impedir o crescimento daquele povo e a descendência prometida. Agora chegou a hora de Deus resolver esse problema e agora o faraó debocha de Deus dizendo assim, quem é esse Deus, né? Quem é esse Deus? É interessante que lá adiante, na mensagem do sábado que vem, inclusive,
quando chega no Mar Vermelho, Deus fala assim, agora você pode conhecer quem é o Deus. Eu tenho algo a resolver com o faraó, né? Eu tenho algo a resolver com o faraó. Ele leva o povo para a encruzilhada. A coluna de fogo e de nuvem guia o povo para a encruzilhada. O povo fica sem saber, atônito, sem saber por que estão ali. Mas Deus diz assim, eu tenho algo a resolver. Já libertei vocês, mas eu tenho uma pendência a ser resolvida com o faraó. É exatamente esse o ponto desse faraó que não conhecia José e dizia não conhecer o Deus de Israel. Bom, gente, o sermão realmente foi incrível. E o pastor Luciano trouxe algumas coisas que, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar. Como a ideia daquele descanso, daquele Shabat, que Moisés ali traz junto àquele povo, naquele contexto, e já faz, inclusive, um link com o que Gênesis falaria sobre esse mesmo assunto. Na verdade, a raiz da palavra que é usada é a mesma, inclusive, que é usado nos 10 Mandamentos, que é usado lá em Gênesis, da ideia do descanso. E eu fico pensando, um povo que estava vivendo ali sob pressão, opressão, escravizado, tendo que aprender a lidar com a ideia de descansar em Deus. Eu achei fantástico aquela reflexão e ele faz um link para o Novo Testamento, mas eu vou deixar para comentar isso daqui a pouco. Eu quero ouvir de vocês. Quero ouvir o que vocês têm para dizer, por exemplo, a respeito desse descanso que Moisés apresenta ao povo naquela situação. Olha, é bem isso mesmo. E eu acho uma coisa muito interessante de toda essa lógica que a gente está vendo sendo apresentado sobre esse conhecer quem é esse Deus. Aquilo que o pastor Luciano destacou sobre o verbo, né, do Shabat, que tem a ver com o descanso e tudo mais, e toda essa necessidade do descanso que é colocado. Por que parece que Deus ele chega com uma contralógica à era moderna, por causa que a gente vê na era moderna uma tentativa de maquinalização do ser humano, de maquinalização das relações e tudo mais. Eu acho que o sonho de vários chefes de empresa era que os seus funcionários não precisassem de descanso, né? Achar alguma forma do ser humano conseguir precisar cada vez menos disso. O descanso é uma coisa que é descartável, ou pelo menos deveria ser. Enquanto isso a gente vê uma lógica bíblica que, além de colocar o descanso, ensinar a descansar, né? Descansar em Deus, descansar nas promessas, descansar no caráter de quem Ele é, a gente também vê o descanso como um mandamento, o descanso como uma obrigação. Deus lutando por esse descanso, porque de alguma forma esse descanso ele relembra a nossa humanidade, ele relembra também quem é Deus pra gente. Ele ajuda a gente em toda essa relação. É uma coisa que está presente lá desde o início, que agora no Êxodo vai ser reforçado com bastante veemência, eu creio. Eu acho que vocês já falaram bastante sobre a questão do descanso. Eu quero encerrar minha participação hoje mencionando também um pouco a questão do descanso. É curioso como o sábado ele vai se tornar um símbolo dessa libertação. O sábado ele já era um símbolo, uma espécie de memorial da criação, mas no Êxodo o sábado tem tanta importância que ele passa a se tornar um símbolo da redenção, o símbolo da libertação, um memorial. O sábado vira um memorial daquele episódio, um memorial do Êxodo. Isso fica claro porque quando chega no Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei, o quarto mandamento, está lá em Gênesis 28-11, vai dizer que a razão pela qual você tem que guardar o sábado é porque Deus criou a terra em 6 dias e no 7º ele descansou, ou seja, uma razão criacionista. Mas quando você vai para a releitura disso, ou melhor, para a segunda manifestação da lei de Deus em Deuteronômio 5, o quarto mandamento muda a razão pela qual você guarda o sábado. Agora sim, você guarda o sábado porque se lembrarás da maneira como por mão poderosa Deus libertou o povo do Egito. Ou seja, o sábado passa a assumir não só o papel de memorial da criação, como memorial da redenção. O sábado ele une esses eixos do concerto. E o sábado vai representar lá na frente, na cruz, o mesmo símbolo. Quando Jesus morre na cruz, na sexta-feira, ele diz, está consumado. Assim como na criação ele disse, tudo está muito bom, tudo está completo, tudo está terminado, tudo está feito. O homem não contribui no processo da criação e o homem também não contribui no processo da recriação, da redenção, da salvação. E no sábado, no Éden, depois da criação, ele descansa. E no sábado, depois da cruz, da recriação, ele também descansa, reforçando a importância do sábado como um símbolo, como um sinal e como
um mandamento importante de Deus e relevante, mesmo pós-cruz. Mas esse destaque fica mais percebido ainda nesse período como um marco também de libertação social. A escravidão era um trabalho ininterrupto, o faraó fica nervoso só com aquele descanso de curto espaço. O povo, quando é liberto, a gente vai ver isso também no sábado que vem, quando o povo é liberto, Deus precisa ensinar o povo, antes de chegar no Sinai, o povo a ser livre. Eles não sabiam serem livres. E a primeira coisa que ele ensina, depois do Mar Vermelho, quando ele alimenta o povo com o maná, é restabelecer ali o descanso do sábado. O sábado é restabelecido. Mais uma vez, antes do Sinai, antes da lei, o sábado é restabelecido ao povo no capítulo 16 de Êxodo. Essa é a importância do sábado. Eu acho que esse é um ponto forte, fundamental. Eu quero ver a conclusão de vocês, mas eu fico por aqui e a gente se encontra nas próximas resenhas, nos próximos Repensando. Olha, realmente. Outra coisa que eu acho interessante a gente poder mencionar, que eu particularmente achei genial, o jeito que o pastor Luciano ele conecta a última parte do sermão com a primeira parte do sermão. Ele começa falando sobre o contraste entre o descanso e o peso e a necessidade desse descanso por meio de tanta opressão e por meio de tanta coisa que eles precisavam carregar, que eles precisavam suportar. E Cristo sendo apresentado no final, em Mateus 11, dele se colocando como descanso para poder carregar os nossos fardos, carregar os nossos pesos. E uma coisa que eu acho muito interessante, por causa que a gente estava falando sobre esse sábado, né? Sobre essa ideia do descanso como a necessidade de um sábado que Deus ele coloca como mandamento. E lá em Mateus 11, seguindo alguns pouquinhos versículos depois do que o pastor Luciano leu, Cristo ele começa a falar, o texto começa a contar sobre o dia de sábado. E Cristo ele começa a explicar o que é o sábado. Cristo ele começa a reensinar o que é o descanso. De alguma forma, o texto conecta Cristo e o sábado. Cristo ele se coloca de alguma forma também dentro do texto bíblico como sendo um sábado que chega ao coração do povo, que chega ao coração de cada um de nós. Ele é o descanso que vem para minha, para sua, para a vida de todos nós. E eu acho que isso só torna o convite dele muito mais lindo, né? Gente, foi muito bom esse bate-papo. Eu gostei muito, cada um falando aí o que achou interessante, trazendo o que chamou a sua atenção. E eu termino aqui minha participação falando justamente sobre esse descanso em Jesus. Sabe, em tempos onde está todo mundo muito confuso, meio aflito, olhando ao redor, se perguntando o que está acontecendo, a mensagem que eu tiro é, olha, primeiro, descanse em Deus, porque Ele está no controle de tudo. E 2, deseje cada dia mais, e talvez como nunca antes, que Jesus volte logo para trazer o nosso descanso eterno. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Pastor Gabriel Gruber, obrigado pela sua participação. Pastor André, obrigado por estar aqui com a gente e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.